Com Deus, iniciando este culto ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, buscar a graça, a compaixão, a direção de Deus. Vamos buscar a misericórdia, o perdão do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Convido você para juntos nós termos um tempo de oração. Querido, amado, santo, justo, fiel, poderoso, Deus e Pai, te bendizemos, te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos, rendemos ao Senhor toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa honra. Rendemos ao Senhor o nosso serviço. Pedimos que o Senhor, por compaixão e por misericórdia, fale conosco. Pedimos que o Senhor nos instrua. Pedimos que o Senhor nos leve a aprender um pouco mais neste dia. Fala conosco, Deus Todo-Poderoso. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Principalmente, Senhor, livra-nos da mentira. Nós somos fracos, Senhor, e precisamos que o Senhor nos fortaleça. Em Ti, e somente em Ti somos fortes. Esta é a oração que faço. No nome do Cristo Jesus. Amém. Amanhã, sexta-feira, se tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre alguma passagem ou algumas passagens da Bíblia, se tem dúvidas sobre a vida cristã, você pode questionar amanhã. Amanhã nós estaremos aqui ao vivo para responder as suas perguntas, viu? Envie a sua pergunta por escrito via WhatsApp. Nosso zap é o 19 992 57 9226, tá? Pode enviar, amanhã a gente responde para todos os que perguntarem e para todos os que estiverem ouvindo, né? Irmão, irmã, se você puder ajudar a gente financeiramente, a gente precisa de ajuda aqui, né? É muito bacana, é muito legal, é muito bom, mas precisamos pagar as contas. Então, se você puder nos ajudar, sua ajuda será extremamente bem-vinda. Ok? Hoje, logo de manhã, estava dando uma olhada aqui no nosso Zap e eu vi lá no nosso grupo de perguntas e respostas e tenho recebido, né, nesta semana, alguns questionamentos sobre, não só no grupo, né, mas também pessoas que nos perguntam individualmente sobre igreja. Pessoas procurando onde congregar. E eu sempre, né, dou aquela resposta clássica, né? Olha, procure uma igreja bíblica. Aí a pessoa nos responde também, de maneira clássica. Olha, se você souber de alguma, me diga onde está, né? Porque é difícil de achar mesmo.
uma igreja nos moldes bíblicos é difícil. Às vezes até começa nos moldes bíblicos, depois ela vai se desvirtuando, né? E eu fico triste às vezes quando vejo, às vezes até esses grupos que a gente frequenta. Eu voltei a frequentar muitos grupos, né? Grupos familiares, e às vezes a gente vê que começa, sabe, biblicamente, depois vai desvirtuando. As pessoas arrastam para dentro desses grupos aquilo que elas viviam nas falsas igrejas, né? E eu fico triste a beça, porque, bom, enfim. E eu abri o grupo hoje e vi lá que acho que 4 pessoas falando de igreja, né? Como esta semana eu recebi algumas perguntas também, eu quero ajudar você que já entendeu que você está precisando adorar a Deus e precisando servir a Deus. Não é servir homens, não é servir denominação, é servir a Deus. Então eu quero abordar esse assunto com você hoje, que é extremamente importante para você que é um cristão verdadeiro, ou para você que quer ser um cristão verdadeiro. Então eu quero convidar você. Não, irmão, eu não chamo de células não, viu? Células não, esses grupos aí que eu frequento. Eu chamo de igreja mesmo, né? A igreja de Cristo que está reunida na casa do A, do B, do C. Não chamo de células não. Não gosto desse tipo de maneira de chamar, né? E eu dei uma parada, porque são tantas coisas, irmãos, que entristecem a gente, mas de um bom tempo para cá eu estou retomando esses grupos familiares, as igrejas familiares, né? Então, querido irmão Fábio, eu não chamo de células, não, né? Mas vamos entender um pouco o que é uma igreja, e como é uma boa igreja, e como encontrar uma boa igreja. Abre sua Bíblia, né? Quem está pelo Facebook já leu aí. Simples assim. É porque é simples, não tem dificuldade. Mateus 18, 20. Quero explicar um pouquinho para vocês sobre Mateus 18, 20. E depois nós vamos falar como é fácil você participar de uma boa igreja. É que as pessoas, às vezes, elas querem pompa. Isso faz parte disso tudo que a gente carrega, né? Eu gosto de dizer que muitas vezes a gente carrega o nosso corpo, carregamos a nós mesmos e carregamos um cadáver nas costas assim, né? Tinha não sei se existe ainda, tinha um fortificante, era óleo de fígado de bacalhau, chamava-se emulsão de Scott. Não sei se existe ainda. Por que eu estou falando disso? Porque no rótulo tinha um sujeito carregando um bacalhau enorme, do tamanho dele, né? Então ele carregava a si próprio e aquele bacalhau, aquele peixe. Bacalhau é um peixe, né? E muita gente carrega um cadáver atrás. O que é esse cadáver? São as coisas que as pessoas aprenderam e não conseguem se livrar delas. E a maioria dessas coisas, eu, de maneira até humorística, chamo de água de salsicha. São coisas que não servem para nada. As pessoas gostam de ir lá numa igreja grande, bonita, com placa,
Uma igreja com estacionamento, com bancos gostosos, com ar-condicionado. Tem lá uma pessoa na porta, ou duas ou três recebendo. Tem aquela orquestra bonita. As pessoas gostam. Tem lá a letra das músicas que estão sendo ou que serão cantadas, aparecem lá. A pessoa não sabe a letra, vai lendo lá e vai cantando. As pessoas gostam disso. Isso. Mas é um cadáver, porque isso não quer dizer nada. Isso não é nada. Isso não é igreja, isso não é adorar a Deus. Parece estranho a gente falar isso. Mas é bíblico. Leia aí, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Primeiro eu quero que você entenda, que você saiba, por que Jesus falou isso. Por que Jesus falou, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, eu estou no meio deles. Ele está falando, aqui é uma igreja. Mas por que ele fala 2 ou 3? Porque Jesus era um cara contraditório. Você sabia por que Jesus era um cara polêmico, contraditório, radical? Às vezes me chamam de radical. Pensa que eu fico triste? Eu fico feliz. Porque radical é Jesus, não eu. Por que ele fala 2 ou 3? Porque se você for ver a tradição judaica, para se criar uma sinagoga, ou para se reunir em oração, o número mínimo era 10. Com 9 não podia orar. Em público, não. Tinha que ter 10. No mínimo. Para se constituir uma sinagoga, no mínimo precisava de 10 pessoas. Aí vem Jesus e fala, não. Se 2 estiverem reunidos em meu nome, já é uma igreja. Eu já estou no meio deles. Você vê que Jesus vem e joga por terra tudo isso. Por causa disso que ele fala 2 ou 3. Porque a tradição judaica falava em 10. Ele diz, não é verdade. 10 é coisa de homem. 2 reunidos, eu já estou no meio. Já é igreja. Não precisa lá ter aquela placa enorme, ter estacionamento, porque as pessoas gostam disso. Água para beber, né? Tem gente que vai na igreja, entrou na igreja, observa, vê se eu... Ô pastor, você é ranheta. Não sou ranheta, eu quero que você observe, porque eu observo muita coisa. Tem gente que entra na igreja, tem sede. Está em casa, não toma uma xícara de água, mas entrou na igreja, a cada 10 minutos levanta para pegar água. Tem gente que chega na igreja denominacional, vai no banheiro. Levanta 2, 3 vezes num culto de 1 hora para ir no banheiro. Tem gente que gosta. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Mas eu posso explicar para você o que é igreja. Porque me parece que eu vou falar da nossa região, né? Não sei. Mas me parece que na nossa região aqui, região metropolitana de Campinas, ó, grande coisa, né? Não mudou nada.
É difícil de encontrar uma igreja verdadeiramente com uma pregação bíblica. Me parece que é difícil. Ou as pessoas mentem e não procuram, o que eu não acredito, ou realmente é difícil. Aí as pessoas ficam sem frequentar uma igreja denominacional. E todo mundo deve ir somente numa boa igreja. O que é uma boa igreja? É uma igreja que prega a Bíblia. Não é uma igreja que fica prometendo milagres, porque nós vamos no monte. Vai no monte, vai aonde você quiser. Vai no monte, vai na planície, vai no alto do prédio, vai onde você quiser, ora. Isso aí não é igreja, isso não faz parte da igreja. E isto é um comentário que a gente faz, e eu faço esse comentário há muitos e muitos anos, e algumas pessoas até acham que eu sou contra a igreja, né? É de uma ignorância toda a prova. Eu não sou contra, eu sou contra esse bando de gente aí, né? Que fez do evangelho profissão. Que fez do evangelho uma maneira de conseguir bens. Isso eu sou contra porque a Bíblia é contra. O que é uma igreja saudável? Uma igreja com saúde? Para a gente responder isso, a gente tem que partir de Mateus 18, 20. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Você vê que o foco de qualquer igreja... mas como é que eu sei que uma igreja é saudável? Está aqui, ó, Mateus 18, 20. O foco de uma igreja saudável é Cristo. Ele é o centro dessa igreja. As pessoas estão ali por causa dele. Não porque o pastor é bonito, ou é simpático, ou porque a mulher do pastor é agradável, é muito educada. Não, tanto faz como tanto fez. Porque a gente vai numa igreja onde Cristo é o centro. O centro não pode ser a igreja, o prédio, né? As acomodações, não pode ser esses sermões fascinantes, com muita ênfase. O centro de uma igreja não pode, não deve, de uma igreja bíblica, ter os programas interessantes para os jovens, para as crianças, para os idosos. Olha, o centro de uma igreja bíblica não pode ser a boa relação entre os membros. O centro de uma igreja bíblica é este amor fervoroso que nós devemos e precisamos e necessitamos ter à pessoa de Jesus Cristo. Não um faz de conta, não arrepio. Não. A marca, vamos falar assim em termos bem atuais, a grife de uma verdadeira igreja, de uma igreja bíblica, é a presença de Cristo. É Cristo como centro. Porque a igreja, depois da ressurreição de Cristo, era assim. A chamada igreja primitiva era desse jeito. Ela se reunia regularmente aos domingos, que é o primeiro dia da semana, em lembrança à morte do nosso Senhor Jesus Cristo.
E quando ela se reunia em outros dias, né, era para adorar, louvar e dar a Cristo ações de graças, reconhecendo a soberania de Deus. A igreja não existe para satisfazer as minhas necessidades, nem as suas. Eu vejo, às vezes, eu ando muito por aí, né? E eu vejo lá, passo em frente a uma igreja lá, vejo lá, a igreja que ama você. A igreja da família, mas pera um pouco, se a igreja não amar você, ela ama quem? A igreja da família, se a igreja não for para a família, ela é para quem? Então são coisas assim, são jogadas de marketing que as denominações pegam do mundo. Então já não é bíblica. Olha, venham os doentes. Não, a igreja não é para satisfazer as minhas necessidades, nem as necessidades de ninguém. A igreja não é para satisfazer o meu prazer espiritual. Ai, eu estou carente espiritualmente, eu vou na igreja. Está errado. Você me perdoa a sinceridade, mas quando a gente é sincero, não precisa pedir perdão, né? Estou sendo sincero. Ninguém deve ir na igreja porque está doente para buscar cura, porque precisa orar, porque precisa de consolo. Não, nós vamos na igreja para adorar e servir a Deus. Este é o intuito da igreja. Por causa disso que a maioria das igrejas são falsas. São simples e meras reuniões sociais. As pessoas vão lá na igreja, tem culto lá de 1 hora, 1 hora e meia, é aquela cantoria, é testemunho, é oportunidade. Oportunidade de quê? A pessoa vai lá dar testemunho de que Deus fez na vida dela. Oportunidade para não sei quem cantar. Oportunidade para não sei quem trazer uma palavra. Mas peraí, isso é igreja para quem está lá, não é igreja para Cristo. E Mateus 18:20 diz, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome. Quer dizer, Cristo é o centro. Não é a pessoa que vai cantar, não é a banda, a orquestra, não é o ministério de louvor. Não, irmão, não é. Biblicamente não é. Isso é a igreja criada pelos homens. Não é a igreja bíblica. Não precisa de nada disso. E se tiver, precisa tomar muito cuidado para isso não se transformar em atração. Eu já ouvi muito assim, eu gosto de ir naquela igreja porque tem um louvor. Que louvor? Música. Louvor não é só música. As pessoas ainda acham que louvar a Deus é cantar. Você louva a Deus com ações de graças, salmos, e cantar na Bíblia é hino. Não é música gospel. Isso é bíblico, o resto é balela. Ah, pastor, mas o senhor é muito chato. Eu sou chato não, eu sou bíblico. Ou luto para ser bíblico. Eu luto. Outro dia perguntaram, semana passada, acho que foi, semana retrasada, num dos grupos que eu frequento, tem algum problema a gente cantar? Eu falei, não tem problema nenhum. Depende do que vocês vão cantar. O que vocês vão cantar? Aí, posso ver? Pode. Né? Isso aqui não é música bíblica, isso aqui é música gospel. Isso aqui não é louvor. Vocês querem meditar sobre essas letras?
antes de cantar, aí você começa a ver que o homem é o centro das letras. Não é Cristo que é o centro, é o homem, é a necessidade do homem. O centro da maioria dessas letras, para não dizer todas, é um Deus serviçal do homem, que satisfaz aquilo que o homem precisa. O que o homem precisa? Cura? Ah, então Deus cura. O que o homem precisa? Emprego? Ah, então Deus dá. O que o homem precisa? Vitória? Ah, então Deus concede. É um Deus serviçal, a maioria das letras. As pessoas querem cantar isso. Elas não querem servir a Deus, adorar a Deus. Elas querem se sentir bem, sentir alegria, sentir bem-estar. É isso que a maioria quer. Por quê? Porque arrasta esse cadáver nas costas, vai puxando isso pela vida. Porque aprenderam assim. Quando aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz: não deixemos de congregar-nos. As pessoas confundem isso como não deixar de ir na igreja. Numa igreja. Num prédio. Porque para eles igreja é um prédio. Não adianta, eu falo isso 18 anos. As pessoas ainda continuam achando que igreja é um prédio. É um prédio com uma placa. E lá dentro tem um cômodo grande, um salão, com bancos. Lá na frente tem um altar, o púlpito. Para eles, igreja é isso. Igreja não é 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, congregar aqui para eles é ir num prédio que recebe o nome de igreja. Então, quando diz não deixemos de congregar, quer dizer, não deixemos de 2 ou 3 se juntarem em orações, intercessões, estudo da palavra. Isso que é a igreja. Uma igreja saudável, sã, uma igreja que não é doente, que não é corrompida, é uma igreja que tem Cristo na frente, é Cristo que está na frente. Tudo que se diz, tudo que se faz é voltado exclusivamente para Cristo. E aqueles que pregam nas igrejas verdadeiras, antes de pregar, precisam avaliar as necessidades espirituais daquele grupo. Por quê? Porque a função do pregador ou a função do pastor é qual? Alimentar espiritualmente o rebanho. As pessoas acham que avaliar as necessidades espirituais do grupo é falar daquilo que o grupo precisa materialmente. Mas não é. É habilitar aquele grupo para que seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. É isso que é a igreja. Tudo que é fora disso é balela. É cadáver que se arrasta. Agora, vou afirmar aqui categoricamente, as verdadeiras igrejas
são praticamente vazias. Que ninguém quer. Ninguém quer. Se eu amanhã abrisse uma verdadeira igreja, não iria ninguém. Quando eu digo uma verdadeira igreja, estou dizendo uma igreja bíblica. Não iria ninguém. Porque as pessoas querem o quê? O meu marido está brigando comigo, então nós vamos lá para o pastor orar para ele parar de brigar. O meu filho adolescente está dando problema. Nós vamos lá para o pastor orar, nós vamos fazer campanha, nós vamos no monte para ele parar de dar problema. É isso que as pessoas querem, porque elas foram ensinadas assim, que Deus existe para satisfazer as necessidades e para corrigir os erros delas. O rebanho de uma verdadeira igreja é o rebanho disposto a aprender. É um rebanho que ama a palavra de Deus. É um rebanho que ama a palavra de Deus e aceita sujeitar-se à palavra de Deus, não ao pastor. Não é o que o pastor quer. Agora o pastor quer que toda mulher venha de birote na cabeça. Existe esse nome ainda, birote? Birote é o cabelo enrolado, preso aí. Então todo mundo vai vir porque o pastor quer. Não, eu quero um pastor que se vire. Isso é bíblico? Não, então eu não vou fazer. Não é porque ele quer. Eu tenho com Cristo. Qual que é a função de um pastor, né? Providenciar o alimento. E qual a outra função do pastor? É guardar aquele rebanho, e é isso que eu busco, mas eu busco fazer mesmo. E algumas pessoas até, né, não tem muita simpatia por mim, não. Mas também eu não estou preocupado. Você acha que com essa idade eu estou preocupado em que as pessoas me achem simpático ou antipático? Né? Porque a outra função do pastor é guardar o rebanho que não é dele. O rebanho é de Deus. E como é que eu guardo esse rebanho? Como é que eu protejo esse rebanho? É deixando esse rebanho livre das falsas doutrinas e das doutrinas perigosas. Então, se eu estou num grupo e levanta lá qualquer um, pode ser a primeira vez que ele foi, e falou bobagem, opa, pera um minutinho, não, isso não é assim. Porque as pessoas arrastam este cadáver, elas trazem para onde elas vão. Elas podem achar que aonde elas estavam não era bom, mas elas carregam o cadáver de lá com elas. E o pastor tem que manter o rebanho livre, inclusive aquela pessoa. E se precisar ser corrigida, vamos corrigir. Agora, se ele não gosta de correção, o problema é dele. O que é que eu posso fazer? A minha obrigação é levar a verdade. Se ele não gosta, posso... eu não vou mais lá não, porque o cara é muito chato. Tudo bem. Por causa disso que Jesus fala 2 ou 3. Por causa disso que eu acabei de falar, o lugar que é bíblico não fica cheio, não. É uma meia dúzia de gato pingado. Você pode ver a igreja quando está abarrotada de gente, é porque está trabalhando o emocional. Não está cuidando do alimento espiritual e nem está protegendo o rebanho. Pode entrar lá, fica num canto lá ouvindo, fecha os olhos e fica ouvindo. Você vai ver o que eu estou falando, se é exagero de minha parte. A maioria das denominações, por causa disso que é difícil encontrar uma igreja bíblica. Ninguém aguenta. Sabe, como é que o sujeito vai pagar aluguel, água, luz? Como é que
ele vai manter aquilo com meia dúzia de pessoas? Eu não consigo manter essa programação aqui. Eu imploro ajuda e não vem ajuda. Imagina com um prédio. Imagino. As pessoas querem oba-oba. As pessoas querem promessas. Mesmo que não vão se cumprir, elas querem promessas, né? Nós temos que pregar a pura palavra de Deus como única e suficiente autoridade de fé e de padrões morais. Acabou, fim de papo. Por causa disso, pastor, difícil encontrar uma igreja bíblica, porque a pessoa já está na ideia de igreja bíblica de um prédio, com uma placa. Ela não está na ideia de igreja bíblica 2 ou 3 reunidos em meu nome. Pastor, mas lá é muito longe. Posso fazer nada. Eu não sei se você vai encontrar aí perto da sua casa um salão, um prédio, com placa, com estacionamento, com banco, com ar-condicionado, com aquelas irmãs que pegam as crianças, levam lá para uma salinha, para a mãe e o pai não ter dor de cabeça. Não sei se você vai encontrar aí uma verdadeira igreja bíblica que tenha tudo isso. Agora, a verdadeira igreja bíblica tem ordem de prioridade. Primeira ordem de prioridade: adorar. Não é o pastor, não é o cunhado do pastor, não é o amigo do pastor, não é o político. Não, é adorar sinceramente, de todo o coração, e adorar única e exclusivamente a Deus, que é o motivo, o objeto do nosso louvor. Essa é a adoração a Deus. E a segunda prioridade é servir. Que forma você serve? Você serve tendo Jesus como exemplo? Ou você serve tendo o exemplo daquilo que você aprendeu quando você era espírita, quando você era católico, quando você estava naquela igreja que agora a ficha caiu, que era uma grande baboseira? Como é que você serve? Você ainda continua servindo naqueles padrões? Você está procurando uma coisa que você idealizou, mas nos padrões que você tem. Você não vai achar. O adorar é exclusivamente a Deus, de todo o coração. E o servir é tendo Jesus como exemplo, irmão, irmã. Você não pode ter a mim como exemplo, por exemplo. Eu não sou exemplo de serviço. O exemplo de serviço é Cristo. E como é que eu sei que eu estou verdadeiramente numa igreja bíblica, seja ela de placa, de prédio, ou seja num grupo de 4, 5, 6 pessoas? Porque eu estou crescendo, porque eu estou amadurecendo, porque a cada dia eu me vejo assumindo o caráter de Cristo. É assim. Não tem segredo. Aí, se você vai fazer parte daquele grupo ou não, é uma decisão sua. Não é minha.
Não é do grupo, é sua, é você que decide. Você está procurando igreja bíblica, sabe por que você não está achando? Porque a sua ideia de igreja continua errada. A sua ideia de igreja ainda é um prédio com placa, né? Porque quando perguntam para você, que igreja você está? Você ainda está no padrão do mundo. Eu estou na igreja tal. Quem é o pastor lá e fulano de tal? Você tem, na verdade, irmão, irmã, vergonha de dizer, eu estou na igreja de Cristo. Onde fica essa igreja? Olha, nós nos reunimos ali na rua tal, número tal. Mas peraí, então não é uma igreja. Vamos falar isso para você. Como você não lê a Bíblia, não sabe nada, como é que você vai citar Mateus 18, 20? Opa, claro que é uma igreja. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Como é que não é uma igreja? Como você não lê a Bíblia, você ainda está no padrão do mundo, você ainda está carregando aquele cadáver. Onde você vai, você leva o cadáver com você. Esquece esse padrão de igreja que o mundo apresenta para você. Esse é um padrão católico, apostólico, romano. Você vê que o sujeito que abriu uma igreja, ele quer abrir algo grandioso. E ele já compra do lado, da frente. Eu não sei de onde surge tanto dinheiro, meu Deus, eu não sei. Mas tudo bem. Você ainda está no padrão, porque você vê a igreja católica, são aquelas igrejas, né, enormes, catedrais. O povo é pobre espiritualmente, mas a igreja é rica. Você ainda está nesse padrão. Pastor, não conheço nenhum grupo. Crie um! Crie na sua casa. Olha, nós vamos passar a nos reunir aqui todo sábado. Ou toda segunda, toda terça. Crie um grupo. Cria a igreja de Cristo na sua casa. Com os seus filhos, com o seu marido, com o seu vizinho, com aquela outra pessoa que você conhece que também está querendo congregar. Não é para você criar uma igreja. É para você viver uma igreja. 2 ou 3, Mateus 18, 20, leia. Reunidos em meu nome, estou no meio deles. E quem sabe um dia, se você me convidar, eu vou aí. Vou aí. Ah, não, pastor, eu gostaria de ir mesmo assim. Então procura. Mas não no padrão católico, apostólico, romano. Porque você não vai encontrar uma igreja verdadeiramente bíblica abarrotada de gente. Porque não tem falsa promessa, né? Não tem essas coisas. Tem Bíblia, tem adoração e tem serviço. Adorar quem? A Cristo. Servir quem? A Cristo e aos irmãos. Esta é a verdadeira igreja. Irmãos, irmãs, estou vendo aqui algumas observações aqui no Facebook, né? Irmãos, parece que eu falei aqui em outra língua, em outro idioma. Ninguém entendeu, ou algumas pessoas não entenderam. Por favor, irmãos. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Deus eterno,
Louvado, exaltado e glorificado é o Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje. Eu creio que a maioria de nós entendeu e vai praticar a verdadeira igreja, vai buscar, às vezes, de uma maneira diferente a verdadeira igreja. Continua falando, Senhor, com as minhas irmãs, com os meus irmãos. Continua, Senhor, levando a eles a verdade. Que eles compreendam, Senhor, entendam a verdade. Que abandonem os padrões do mundo e queiram viver, já que querem uma igreja bíblica, que queiram viver a verdade bíblica. Fala mais conosco, Senhor. Usa da tua compaixão, da tua misericórdia para conosco. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.